A resposta é simples, porque se eu te dar um diagnóstico de demência neurodegenerativo, acabou. Uhum. Hoje em dia a gente não tem muito o que fazer por isso. Sim. Agora as reversíveis a gente tem. Então eu não posso comer bola no que é reversível, certo? Perfeito. Porque tem neurônio morrendo e eu posso mudar a causa, eu posso mudar o rumo natural. Lucas, a gente falou bastante aqui sobre indivíduos com mais de 60 anos, né? Indivíduos idosos, em que a gente tem principalmente as questões neurodegenerativas, o Alzheimer em si entra como uma principal delas. Antes da gente começar a falar especificamente sobre o Alzheimer, que talvez seja a principal doença que a gente tem hoje dentro da mídia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a demência em indivíduos jovens. O indivíduo jovem, ele pode ter demência? Quais são os quadros mais comuns nesse caso? Bom, agora a gente está falando de demência, então eu vou excluir aquela turma que eu já falei do estilo de vida. Perfeito. Demência, a gente parte do princípio que tem uma doença onde o cérebro está sofrendo de forma importante e tem neurônio morrendo. Indivíduo jovem, a gente vai primeiro, sim, pode ter demência, tá? Pode ter. E, em geral, elas tendem a ser demências mais agressivas, Uhum. digamos assim. E de etiologia genética, tá? Então, é uma mutação em um gene específico que faz com que aquele indivíduo tenha um risco aumentado de ter demência. E ele vai e desenvolve o quadro, e é um quadro sempre muito florido, muito grave, precoce. Então, tem gente que tem Alzheimer precoce com 20 anos, tem gente que tem DFT precoce com 20 anos, né? E isso tudo está atrelado a alguns genes específicos, tá? Principalmente no Alzheimer, as pré-senilinas, né? O gene da pré-senilina 1 alterado. Pacientes com síndrome de Down tem uma tendência a ter maior multiplicidade do ApoE4, né? ApoE4. Indivíduos que têm a ApoE4 em homozigose, por exemplo, o cara do Thor, Sim, Chris o Chris Hemsworth. Hemsworth, Sim. ele fez um teste Sim, exato. para ver se ele tinha risco de ter demência, e ele tem a mutação na apolipoproteína E4. Uhum. Que é E é a basicamente ali uma mutação... substância que a gente tem interpretado hoje em dia como predispõe um quadro de demência. É. Só que é muito complexo isso, porque quer dizer que aumenta o risco, mas não quer dizer que ele vai ter. Perfeito. E aí o cara vive com... Agora o cara vai viver com esse medo, Uhum. mas ele pode nunca desenvolver. Por isso que a gente falou lá, eu vou falar da demência na doença, né? Perfeito. Porque ele tem um fator de risco para demência de Alzheimer, mas ele não tem a demência na doença de Alzheimer. Uhum. Se ele vai desenvolver, X. Mas existe essa mutação. Existem as mutações para DFT-FUS, as mutações do DFT, no caso, C9ORF, seria demência demência frontotemporal. frontotemporal, né? Que Do é uma que tem mais C9ORF. aquela alteração de comportamento em si, que é Poxa. bem importante, né? É bem, por vezes muito bizarra. A família fala, meu, de repente o paciente, ele começou aqui a comer papel, lamber prato na mesa, ser muito desinibidão, sendo muito sincerão, né? Uhum. Puxa, tá, tem o sincerão que é o cara que tá exausto do dia de Exato. trabalho, mas o sincerão constante, puxa, É fácil identificar, né? tá esquisito, né? Então isso é muito atrelado às demências frontotemporais, né? Principalmente a variante comportamental. E então sim, envolve essa parte genética. Mas aí eu queria deixar bem claro aqui, o Vigílio falou também da questão de tempo. Demências em indivíduos jovens, todas elas têm que ser investigadas. Até idosos também, todas têm que ser investigadas. Mas você tem que ter uma urgência maior para os casos de demência rapidamente progressiva. O que é rapidamente progressivo? É o cara que entra numa perda de autonomia ou numa perda de independência, né? Em menos de 1 a 2 anos. É controverso se é 1 ou 2 anos, mas em menos de 1 a 2 anos, vamos usar o corte de 2, que é mais bonitinho. Puxa, o cara começa um negócio, em 6 meses o cara já não consegue mais escovar o dente sozinho, cara, investiga, porque pode ser uma doença tratável, pode ser sífilis, pode ser distúrbio de B12, pode ser várias outras causas potencialmente reversíveis, isso é mais comum também em jovem. Ou seja, nem toda demência em si é um quadro estabelecido, ela pode ser reversível. Total. Existem as demências reversíveis e toda a demência, todo quadro demencial, toda síndrome demencial, você precisa investigar para causas potencialmente reversíveis. Por quê? A resposta é simples, porque se eu te dar um diagnóstico de demência neurodegenerativa, acabou.
Uhum. Hoje em dia a gente não tem muito o que fazer por isso. Agora as reversíveis a gente tem. Então eu não posso comer bola no que é reversível, certo? Perfeito. Porque tem neurônio morrendo e eu posso mudar a causa, eu posso mudar o rumo natural. Mas, desculpa dar uma resposta muito longa, a principal causa de demência rapidamente progressiva também é algo que a gente não tem muito o que fazer, que é a doença de Creutzfeldt-Jakob ou Creutzfeldt-Jakob. Que é a doença da vaca louca, né? A mais famosa foi a da Sim. vaca louca, que é você, né, Pelo comer a carne. adquiriu, comeu a carne, mas a principal causa é esporádica. Então você tem uma Sim. mutação e de repente você desenvolve. Ela é mais comum também em indivíduos idosos, mas é sempre bom ressaltar causa de demência rapidamente progressiva em indivíduo jovem, doença de Creutzfeldt.